Minhas saudações a todos os participantes deste congresso sobre a pedagogia histórico-crítica, aos que são daqui, aos que vêm de longe e aos que estão acompanhando as atividades pela transmissão, pela internet. E é uma satisfação muito grande ver um público tão numeroso e tão envolvido com as discussões sobre a construção, difusão da pedagogia histórico-crítica. O tema dessa mesa, como nós temos pouco tempo, já vou passar direto para o tema da mesa. O tema desta mesa, o tema do o que ensinar, é um tema muito polêmico em qualquer perspectiva educacional que se trabalhe, mas principalmente quando trabalhamos com a perspectiva da pedagogia histórico-crítica, que luta, como vocês sabem, por um sistema educacional público que socialize o conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas. Um sistema educacional público que socialize as ciências, as artes, a filosofia, nas suas formas mais desenvolvidas, a todos os indivíduos das novas gerações. Discutir o que ensinar é polêmico por várias razões, mas uma razão que está na própria proposta do tema desta mesa é de que discutir o que ensinar tem repercussões muito importantes em termos da formação da concepção de mundo. O que ensinamos nas escolas tem impactos que não são pequenos em termos da formação e da transformação da concepção de mundo. Por que a escola deve ensinar os conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos nas suas formas mais desenvolvidas? Quais são as referências, quais são as justificativas para a pedagogia histórico-crítica defender essa tese? Se nós pensarmos em termos da vida cotidiana, se nós pensarmos em termos do enfrentamento das questões, dos problemas que se colocam na cotidianidade de todos nós não encontraremos realmente muitas justificativas para a defesa de uma escola na qual seus conteúdos sejam caracterizados por representarem o que há de mais desenvolvido no conhecimento humano. Na realidade, para lidarmos com questões do cotidiano, nós não precisamos dos conhecimentos científicos mais desenvolvidos. Nós não precisamos das produções artísticas mais ricas da humanidade. Nós não precisamos dos clássicos da filosofia para lidarmos com os problemas do cotidiano. A maior parte das questões e dos problemas que vivenciamos no nosso dia a dia, nós podemos resolvê-los com um conhecimento imediatista, pragmático, utilitário e que não necessariamente nos explica o que é a realidade. Não necessariamente é um conhecimento que realmente expressa de maneira fidedigna o que é a realidade. Tanto a realidade em termos da natureza, como da sociedade, da vida humana, dos seres humanos como pessoas e de cada um de nós. Esses conhecimentos, essas ideias, que possamos empregar no cotidiano para resolver os problemas, as questões com as quais nos deparamos, eles, no mais das vezes, podem ser respostas imediatistas e superficiais a essas questões e, com essas características, podem dar conta desses problemas. Nós, então, precisamos das ciências, das artes e da filosofia por outra razão. E a razão é a de que nós precisamos desses conhecimentos para ampliarmos, transformarmos, desenvolvermos nossa concepção de mundo.
para respondermos à pergunta: o que é a realidade? E quando perguntamos o que é a realidade, nós queremos saber o que é a vida humana, o que é a natureza, o que é a sociedade, o que somos nós, seres humanos, e como todas essas coisas se relacionam. Tudo isso faz parte disso que estou chamando concepção de mundo, ou a visão que temos do mundo. Essa visão, ela é parte importante da nossa inserção na prática social. Porque é claro que nós não queremos responder o que é a realidade de maneira puramente contemplativa. Não queremos responder à realidade por uma questão de mera curiosidade. Não é uma questão puramente intelectual. Nós queremos responder o que é a realidade porque essa resposta é importante para a forma da nossa inserção na prática social. O que fazer diante da realidade humana? O que fazer diante das possibilidades que estão postas para a humanidade, para o gênero humano? Coloca-se aqui a questão da liberdade. Porque quando questionamos quais são as possibilidades postas para a humanidade, o que é possível fazermos na realidade presente, em termos de transformação da sociedade, diante de certas perspectivas de futuro que temos. Que escolhas fazemos diante dessas perspectivas de futuro? Coloca-se aí a questão da liberdade. A liberdade não existe se não houver a possibilidade de escolha. Ela não existe se não existirem alternativas. Por exemplo, nós vivemos na sociedade capitalista. Existem alternativas a essa sociedade? Nós podemos transformar a sociedade, nós podemos transformar o mundo e construir uma outra forma de organização social. Essa possibilidade existe? Se nós respondemos que não, que a única possibilidade existente é continuarmos na sociedade capitalista, e essa ideia de que a única possibilidade existente é continuarmos na sociedade capitalista é uma ideia muito difundida. Aliás, o neoliberalismo foi muito eficaz na difusão dessa ideia, na difusão da ideia de que a revolução é impossível, de que a transformação radical da sociedade é impossível e de que nós, na verdade, não temos outras formas de organizar a sociedade a não ser essa na qual nós vivemos. A inevitabilidade da sociedade capitalista como futuro para a humanidade. Ora, se nós aceitarmos essa visão, então realmente não faz muito sentido dizermos que somos livres para escolhermos perante as alternativas de futuro para a humanidade. Na melhor das hipóteses, falaremos de uma liberdade bastante restrita, que é a de escolhermos entre as poucas alternativas que o capitalismo apresenta para o futuro da humanidade. Destruição ambiental, multiplicação e difusão generalizada da violência, da barbárie, etc. Então, as alternativas que estarão postas para nós serão muito poucas. A questão da liberdade coloca-se, portanto, no centro da nossa concepção de mundo, no centro da nossa visão da realidade. Agora, para nós entendermos a realidade nas suas possibilidades, nós precisamos ir além das aparências. Porque, de fato, se nós mantivermos nossa visão de mundo no nível das aparências com as quais nos deparamos no dia a dia, fica difícil aceitar a ideia, fica difícil até admitir a possibilidade de transformação da sociedade, de transformação revolucionária da sociedade. É o que as pessoas dizem-me com frequência. Elas dizem: mas Newton, eu não vejo onde está esse processo transformador revolucionário do qual vocês tanto falam. Do que eu vejo, as pessoas afirmam, do que eu vejo,
as pessoas não estão interessadas em transformação, não estão mobilizadas para a transformação, cada um está perseguindo seus interesses egoístas mais imediatistas, ou seja, um salve-se quem puder, todo mundo está tentando sobreviver, e essa questão da transformação mais ampla não se mostra visível. Sim, de fato, ao nível das aparências, essa transformação não está visível. Mas para analisarmos as possibilidades de transformação social, nós precisamos ir além das aparências. Nós precisamos de conhecimentos que nos permitam analisarmos a realidade humana nas suas contradições essenciais. A realidade é movida por contradições. E conhecer, compreender essas contradições é fundamental para nós entendermos as possibilidades que se colocam na realidade contemporânea, as possibilidades de futuro. E à medida que a gente compreenda a dinâmica da realidade social a partir das suas contradições fundamentais, à medida que a gente compreenda como que a sociedade capitalista na qual nós vivemos cria, ao mesmo tempo, possibilidades de desenvolvimento livre e universal dos seres humanos e anula essas possibilidades pelas imensas e profundas formas de alienação produzidas pelas relações de produção capitalistas e por toda a alienação que se desdobra e se multiplica de muitas formas na cotidianidade capitalista, nós então poderemos realmente avançar em termos das estratégias de luta coletiva e individual para a transformação da sociedade. Então, essas são as justificativas fundamentais para defendermos que a escola deva trabalhar com conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos nas suas formas mais desenvolvidas. Estamos, portanto, falando de luta ideológica. A pedagogia histórico-crítica não é, nem poderia ser, neutra ideologicamente. A pedagogia histórico-crítica não se furta a responder à pergunta o que é a realidade. Não se furta a responder quais são as questões essenciais postas à humanidade e à sociedade brasileira nos dias atuais. A pedagogia histórico-crítica, ela se posiciona explicitamente. A pedagogia histórico-crítica é marxista, é socialista. Ela se engaja na luta pela transformação da sociedade. E o nosso horizonte é o horizonte de construção desconta esse tempinho da minha aqui. Pode desligar, não é nada tão urgente. É só tirar a bateria e desligar. Bem, eu estava dizendo que essa é uma questão de fundo ideológico, de posicionamento ideológico. O posicionamento em relação ao que ensinar na escola está, portanto, situado numa perspectiva de posicionamento político e ideológico pela transformação da sociedade. Está situado numa perspectiva que coloca a questão da liberdade no centro das nossas reflexões sobre a vida humana, sobre a sociedade, sobre os futuros da humanidade. Portanto, quando discutimos o que ensinar na escola, a nossa posição é realmente aquela em defesa de uma determinada concepção de mundo. Nós não somos neutros em termos de concepção de mundo. A nossa concepção de mundo é o materialismo histórico dialético. O materialismo histórico dialético é a concepção que nós queremos difundir
e que nós queremos desenvolver a partir da difusão pela educação escolar dos conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos nas suas formas mais desenvolvidas. Mas nós não pensamos no materialismo dialético como um conjunto de reflexões de nível altamente abstrato que só possam ser realizadas por intelectuais que fazem anos de pesquisa, realizam anos de pesquisa sobre essa temática. Nós pensamos no materialismo dialético como uma visão de mundo que é assumida por cada indivíduo a partir do enfrentamento de todas as questões da sua vida. Sejam as questões da cotidianidade, sejam as questões em termos de posicionamento sobre as várias lutas travadas na sociedade contemporânea, especialmente a luta de classes, especialmente a luta entre a classe trabalhadora e o capital, sejam as questões no âmbito de um posicionamento sobre, como eu disse, o futuro da humanidade, até o futuro da natureza, o futuro da vida neste planeta, né? A questão da destruição ambiental. Nós queremos trabalhar os conteúdos escolares de maneira a que o domínio do conhecimento científico possibilite aos indivíduos um conhecimento da realidade que realmente seja um conhecimento o mais objetivo que seja possível à humanidade e que seja possível ao indivíduo naquela fase, naquele momento do seu desenvolvimento. Porque a escolha por um determinado conteúdo escolar, ela tem por referência dois polos. Um polo é o do desenvolvimento do gênero humano. Então, se nós estamos falando de conhecimento científico, até onde a humanidade já avançou naquele campo científico? Essa é uma referência. Então, nós temos que nos posicionar em relação até onde a humanidade avançou naquele campo científico. A outra referência é o indivíduo que está sendo educado, é o indivíduo a ser educado, ou seja, qual será a importância, quais serão os impactos e como se trabalhar aquele conhecimento científico ao qual chegou a humanidade e como trabalhar isso em termos de produzir aquilo que o professor Saviani definiu como ato educativo, ou seja, produzir no indivíduo singular, produzir de maneira intencional no indivíduo a humanidade que vem sendo produzida historicamente. Então nós temos o polo do desenvolvimento da humanidade, do conhecimento, no caso, por exemplo, a ciência, até onde a humanidade já avançou em termos de conhecimento objetivo da realidade naquele determinado campo científico, e nós temos a questão da formação do indivíduo, o quanto esse conhecimento é importante para a humanização daquele indivíduo, para o avanço da capacidade, da possibilidade do indivíduo compreender objetivamente a realidade da qual ele faz parte. Em termos do conhecimento científico, então, a difusão desse conhecimento, seja conhecimento da natureza, seja conhecimento da sociedade, é importantíssima para a superação de uma série de ideias equivocadas sobre a natureza e a sociedade, de concepções subjetivistas, de concepções que distorcem a realidade, de concepções mistificadoras da realidade. Só que o conhecimento científico, como toda forma de conhecimento, está também permeado pelas contradições geradas pela luta de classes ao longo da história. Então, essas contradições, elas se refletem necessariamente no momento de nós escolhermos os conteúdos escolares e de nós nos posicionarmos em relação às formas de trabalharmos esses conteúdos escolares. O que eu estou querendo dizer é que não há possibilidade de trabalharmos as ciências ou as artes ou a filosofia sem que nesse trabalho reproduzam-se contradições produzidas pela luta de classes ao longo da história humana. A ciência também reproduz a alienação. As artes também reproduzem a alienação. A filosofia também reproduz a alienação. Por exemplo, quantos cientistas têm produzido no século XX, nesse século XXI,
conhecimentos, avanços importantes na sua área, no seu campo de pesquisa, em termos de conhecimentos objetivos da natureza ou da sociedade, mas esses mesmos cientistas extraem dessas suas descobertas, muitas vezes, conclusões idealistas, subjetivistas, irracionalistas e mistificadoras. Ou seja, é aquilo que Vygotsky, no seu texto O Significado Histórico da Crise da Psicologia, afirmou em relação a esse campo da ciência, né, a psicologia, dizendo, é um texto de 1927, dizendo que naquela época, quando um pesquisador no campo de psicologia, ele avançava um passo, em termos das descobertas empíricas, portanto ele dava uma contribuição para o avanço dessa ciência, ao extrair dessa descoberta empírica, experimental, ao extrair dessa descoberta conclusões em termos teóricos para a psicologia, ele recuava 2 passos. Ele avançava um, mas ao tentar elaborar teoricamente essa sua descoberta, ele recuava 2, que era uma ironia do Vygotsky, né? Porque o Lenin, no que ia fazer, disse que a gente precisava recuar um passo para poder avançar 2. Aí o Vygotsky falou, a psicologia ela avança 1 para recuar 2. Ela avança 1 experimentalmente, empiricamente, para recuar 2 na elaboração teórica. Só que se isso fosse privilégio só da psicologia, não seria tão grave. Mas, na verdade, isso é um quadro geral em termos dos avanços dos conhecimentos científicos ao longo do século XX. Por quê? Porque é uma contradição fundamental da burguesia e do capitalismo, a contradição de que precisa do avanço do conhecimento científico, tanto em termos do processo produtivo, como em termos do controle da sociedade, mas, ao mesmo tempo, precisa alimentar nas massas uma série de concepções místicas, idealistas, enganosas sobre a realidade. Ou seja, há uma contradição entre a necessidade de avanço da ciência e, ao mesmo tempo, em fazer com que esse avanço não gere impactos significativos em termos da visão de mundo das massas. E para isso, então, a ciência é transformada em algo puramente instrumental, pragmático, imediatista, ou seja, a ciência então vai cada vez mais se furtando a dizer o que é a realidade. Cada vez mais vai fugindo a essa pergunta, o que é a realidade. E vai transformando essa pergunta numa outra pergunta, que é a pergunta, o que nós podemos fazer com a realidade que temos? Então não responde o que é a realidade, simplesmente se limita a dizer o que é possível fazer, o que vamos fazer, como fazer o que nos propomos a fazer. Ou seja, ela se limita a uma tarefa instrumental. Só que isso é uma contradição, porque a ciência precisa avançar em termos de conhecimento da realidade. Essas contradições se refletem no ensino nas escolas. Quando ensinamos ciências naturais, quando ensinamos história, quando ensinamos geografia, enfim, quando ensinamos o conhecimento científico de um modo geral, essas contradições aparecem, essas lutas ideológicas aparecem. A mesma coisa no campo das artes. As artes são fundamentais para a elevação da subjetividade humana, da subjetividade individual, a níveis superiores ao da nossa cotidianidade. As artes são fundamentais para trazer para a vida de cada indivíduo a riqueza dos dramas, das lutas, dos conflitos vividos pela humanidade nas várias fases do seu processo, do seu drama histórico. Por meio das artes, nós não apenas tomamos conhecimento do que a humanidade tem enfrentado ao longo da história, mas nós vivenciamos, no contato com as grandes obras de arte, nós vivenciamos esses dramas pelos quais a humanidade tem passado, como se fossem dramas da nossa vida, da nossa individualidade. Nós vivemos, por meio da arte, aquilo que a humanidade tem vivido ao longo da história.
Nós não apenas conhecemos o que a humanidade passou, nós trazemos isso como vivência, como nós experimentamos isso por meio da arte, das artes, né, na nossa vida. Acontece que as artes também têm sido marcadas por essas contradições e pela alienação. Alienação que faz com que a arte abdique cada vez mais de dois princípios que seriam fundamentais. Primeiro, o princípio de que a arte expressa a realidade, que existe uma realidade a ser expressa pela arte. E o outro princípio de que a arte deve elevar a subjetividade humana bem acima dos níveis da cotidianidade. A arte contemporânea e a arte ao longo do século XX, em muitos momentos, em muitas de suas correntes, abdicou desses dois princípios. Melhor, se posicionou contra esses dois princípios, afirmando que não há realidade a ser expressa pela arte, que a arte não expressa a realidade, e afirmando que não se trata de elevação da subjetividade, mas apenas de celebração da diversidade das subjetividades. E aí a arte foi se afundando em formas extremamente irracionais, extremamente subjetivistas, extremamente desconectadas do drama histórico da humanidade. E tornou-se de mau tom questionar sobre o sem-sentido de muitas produções artísticas contemporâneas. Quando as pessoas questionam sobre esse sem-sentido, alega-se então que é simplesmente porque elas não conhecem, não entendem de arte. Que se elas entendessem, elas saberiam muito bem o que significa aquela forma de expressão artística. Não quer isso dizer que nós não devamos ser educados para nos apropriarmos das grandes produções artísticas, mas quer dizer que as artes também estão submetidas a essas contradições. Então veja, nós, assim como no caso das ciências, também no caso das artes, nós temos que lutar para que as escolas trabalhem as artes como parte do seu conteúdo, e aqui vale a menção, né, de que nós estamos falando do sistema público de ensino, e no sistema público de ensino, salvo raras exceções, as artes em geral estão ausentes dos currículos escolares, aparecem num cantinho ali, muito escondido e muito pouco valorizado. Isso não quer dizer que elas não apareçam porque tem muita ciência no conteúdo científico, né? Porque um pós-moderno já diria, tá vendo, ó, porque a escola é muito cientificista, tem muita ciência. Oxalá esse fosse o problema, né? Oxalá o problema fosse que a escola tivesse excesso de conteúdo científico e que por isso as artes não estariam tendo o espaço que deveriam ter nos currículos escolares. Mesma coisa a filosofia. As grandes contribuições da filosofia estão ausentes dos currículos escolares. E nós precisamos travar uma luta para que essas contribuições realmente façam parte desse currículo. Mas é inevitável que nos deparemos também no campo da filosofia, assim como no campo das ciências e das artes, com essas contradições. Quanta teoria filosófica alienante foi produzida ao longo do século XX. Quanto esforço para negar a possibilidade de conhecermos a realidade, para negar a possibilidade de conhecermos o ser humano, porque esse ceticismo epistemológico, ele não se apresenta apenas quando nos dizem que nós não podemos dizer o que é a natureza, quando nós não podemos dizer o que é a sociedade. Esse ceticismo epistemológico, ele também se apresenta quando dizem que nós não podemos conhecer o que são as pessoas, que nós não podemos dizer o que são os seres humanos, e que sequer o próprio indivíduo pode dizer o que ele é. A realidade perante essas concepções filosóficas alienantes, ela não pode ser conhecida. A sociedade não pode ser conhecida porque é muito complexa, e quando eles falam complexa, significa caótica, irracional, inexplicável, inacessível.
A natureza também não pode ser explicada, porque no fundo ela tem mistérios insondáveis, que acabam então ficando para as explicações místicas. E o indivíduo então é uma imensa incógnita. O indivíduo, ele é impenetrável, é indecifrável, a subjetividade é inalcançável, e é inalcançável até para o próprio indivíduo. Ou seja, a impossibilidade de conhecermos a realidade. E é claro, se nós não podemos conhecer e explicar o que é a natureza, o que é a sociedade, o que nós somos como pessoas, nós não podemos transformar nada disso. Nós temos que aceitar, né, e deixar que as coisas sigam um rumo espontâneo, natural, ao qual nós então apenas devemos realizar o esforço de nos adaptarmos. Essas filosofias que tanto foram difundidas no século XX não interessam à classe trabalhadora. Não contribuem para transformarmos a realidade. Mas quer dizer que nós não devemos conhecê-las? Sim, devemos conhecê-las, mas devemos conhecê-las criticamente. Então, nós precisamos trabalhar a filosofia na escola, mas sem adotar, nem em relação à filosofia, nem às artes, nem às ciências, qualquer atitude neutra. Nós nos posicionamos em relação à produção histórica da humanidade em todos esses campos. E esse nosso posicionamento, ele resultará necessariamente em embates que não são pequenos. Então, se quem aqui, por exemplo, já tenha trabalhado em algum momento com a elaboração de currículos, com a discussão sobre currículos em redes públicas de ensino, ou até em instituições particulares de ensino, mas quem tenha trabalhado com a elaboração de currículos, sabe muito bem que se nós lutarmos para fazer a escola avançar em termos desse processo de difusão dos conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos nas suas formas mais desenvolvidas, nessa perspectiva de que o ser humano é o criador da realidade da qual ele é também resultado, os embates políticos, as lutas de poder são inevitáveis. Então, em algum momento, a luta se torna acirrada. Em algum momento, as forças conservadoras se organizam, se fortalecem para travar o embate com quem luta por uma escola que realmente socialize o conhecimento. E quando eu falo forças conservadoras, eu não estou me limitando apenas àqueles explicitamente de direita. Também estou colocando entre as forças conservadoras aqueles que se consideram de esquerda, mas que lutam por uma escola que não é essa escola de socialização do conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas. Eles também, eu os coloco entre as forças conservadoras. E aí os embates são muito grandes. Os embates, eles acabam resultando muitas vezes em derrotas políticas, em perda de cargos, em ataques até no campo pessoal, porque aí parte-se realmente para todas as formas de luta no sentido de assegurar a hegemonia daquelas concepções educacionais, essas sim, que estão em sintonia com uma visão, com uma concepção de mundo, que é a concepção de que a realidade capitalista é inevitável e que a ela devemos nos adaptar. Então, discutir currículo escolar é também discutir concepções pedagógicas. É também travar o embate com as concepções pedagógicas hegemônicas. Não há como discutir currículo escolar sem entrar no embate com o construtivismo, com a pedagogia das competências, com a pedagogia dos projetos, com o multiculturalismo, enfim, com aquelas pedagogias que eu tenho chamado amplamente pedagogias do aprender a aprender, para as quais a questão dos conteúdos escolares é tranquila, porque para elas
Os conteúdos escolares não vêm para explicar o que é a realidade. Os conteúdos escolares, eles se justificam como ferramentas de adaptação às demandas do cotidiano. E nesse sentido, como ferramentas de adaptação, essas ferramentas, elas são facilmente substituíveis. Porque para essas pedagogias, aplica-se ao conhecimento o mesmo princípio que a sociedade capitalista adota para a produção de bens de um modo geral, que é o princípio da obsolescência programada. Para essas pedagogias, o conhecimento, ele já tem data marcada para se tornar obsoleto. Para elas, o conhecimento, ele não é um patrimônio da humanidade do qual o indivíduo se apropria e que passa a fazer parte da sua segunda natureza, passa a fazer parte da sua individualidade e passa a fazer parte das formas pelas quais o indivíduo se relaciona com o mundo. Para as pedagogias do aprender a aprender, o conhecimento, eles até preferem não falar tanto em conhecimento, são mais inclinados a falar em competências, saberes e assim por diante. Então, para essas pedagogias, as competências e os saberes são como celulares, que o indivíduo utilizará por um tempo, e em breve se tornará obsoleto. Porque, afinal de contas, o que prevalece, o que importa em termos da concepção de educação que essas pedagogias defendem, é formar no indivíduo a capacidade de adaptação. Adaptação a quê? Adaptação ao cotidiano alienado da sociedade capitalista. Adaptação às demandas da lógica de reprodução do capital no capitalismo contemporâneo. Então, para elas, a questão dos conteúdos, ou dos saberes, ou das competências, como eles preferem dizer, é facilmente equacionável. Será equacionada de acordo com o imediatismo do momento. Para os defensores da pedagogia histórico-crítica, não é assim que se coloca. A questão se coloca de tal maneira que nós queremos sim, por meio dos conteúdos que ensinamos e das formas que adotamos para ensinar esses conteúdos, porque não há possibilidade de discutirmos conteúdos sem discutirmos as formas de ensinar, e não há possibilidade de discutirmos as formas de ensinar sem nos posicionarmos sobre o que deve ser ensinado. Então, para a pedagogia histórico-crítica, essa discussão sobre conteúdos a serem ensinados e formas de se ensinar esses conteúdos é uma questão que se coloca em termos do nosso posicionamento em relação à vida, em relação ao nosso futuro como indivíduos e como humanidade. Portanto, não é uma questão que não é um posicionamento que nos permita trabalharmos o conhecimento dentro dessa lógica da obsolescência programada. O conhecimento é patrimônio da humanidade. E é nossa obrigação, é nosso dever, primeiro, como geração mais velha, e segundo, como educadores, é nossa obrigação e nosso dever transmitirmos esse patrimônio às novas gerações. Transmitirmos esse patrimônio aos indivíduos que estão se formando, para que esses indivíduos possam, sim, realmente, tanto em termos de condução da sua vida individual, como em termos de organização das formas coletivas de luta, possam realmente dizer que não queremos para a humanidade como futuro a continuidade dessa sociedade que está destruindo a natureza, que está destruindo as esperanças de uma vida digna, que está destruindo as possibilidades de desenvolvimento da individualidade livre e universal. Nós queremos um outro futuro. Um futuro que foi gestado por esta mesma sociedade, mas que esta sociedade não permitirá que esse futuro se concretize, a não ser que nós nos organizemos coletivamente para transformar a possibilidade em realidade. É para isso, é por isso que nós queremos realmente uma escola que ensine ciências, artes e filosofia
naquilo de melhor que a humanidade já produziu. Obrigado. Agradecemos então a fala do professor Newton Duarte, sobretudo pela forma esclarecedora com que expõe o seu pensamento.